Oi pessoal, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Lília. Eu fiz esse canal aqui ano passado, nós estamos em 2026. Aí eu tinha dado um tempo porque eu tava doente, né? E aí eu comecei esse canal aqui para falar sobre Jesus, para falar especialmente sobre a vinda do Senhor, né? Deixa eu colocar o somzinho mais para cá. Para falar sobre a vinda de Jesus Cristo, né? A segunda vinda. Gente, eu sei que muitas pessoas já foram para a internet. Desculpa. Eu sei que muitas pessoas já foram para a internet para falar a respeito da volta, né? A gente fala a volta, tá escrita a vinda. Para falar do retorno de Jesus, tá? E eu sei que nunca se concretizou, tá? Eu gostaria que vocês assistissem o meu vídeo até o final, tá? Eu sei que nunca se concretizou e eu sei também que as pessoas falam que Jesus disse que só o Pai sabia e ele não sabia. E é verdade. Se ele falou é verdade porque o Senhor não mente, entendeu? Só que nós temos que entender que o Senhor ele é uma trindade. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? As três pessoas da Trindade concordam entre si. Nós temos que entender também que o Senhor ele tem os planos dele e ele foi fazendo as coisas conforme o passar do tempo, tá? Ele fez, né, toda a criação e ele se revelou para a humanidade através de Jesus, na pessoa de Jesus, porque ele encarnou, entendeu? Então o Senhor foi fazendo as coisas. Aí, quando Jesus voltou, ele enviou o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade que habita em nós, vocês entenderam? Então, assim, a gente tem que compreender essas coisas, porque o Senhor fala que o conhecimento é importante, e ele fala para a gente aplicar a fé, o conhecimento e o conhecimento à virtude. Então, a gente tem que ter compreensão dessas coisas, entendeu? Peraí, deixa eu dar... A gente tem que ter compreensão dessas coisas para a gente entender tudo que o Senhor fez, porque está escrito, né? Ele deixou explicadinho na palavra dele, que é a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, eu vou explicar uma coisa para vocês. Gente, ó, em primeiro lugar, Jesus, ele sempre falou por parábolas, tá? O que são parábolas? Parábolas é como se fossem metáforas, né? Que o Senhor usa para explicar uma coisa, mas ele faz com um sentido figurado, entendeu? Só que assim, gente, deixa eu falar para vocês. O Senhor, quando ele falou do fim dos tempos, né, do retorno dele, ele falou de uma forma bem explícita, tá? E tá escrito aqui em Mateus 24. Ó, o sinal do fim dos tempos. Tá vendo? Mateus 24, o sinal do fim dos tempos. Aí o Senhor... Os discípulos chegaram para ele em particular, porque o Senhor falava que aos discípulos foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, tá? Mas às outras pessoas não foi dado. Então os discípulos chamaram ele em particular e perguntaram: mostre-nos qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, né? E isso é bacana que a gente está vivendo isso agora, né? Então, o Senhor falou aqui em Mateus 24:15, ó. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, quando Jesus falou do futuro, ele apontou para a profecia de Daniel, que é no passado, tá? E, gente, aqui, isso é no versículo 15, tá? Do capítulo 24 de Mateus. Aí, o que acontece? Aqui no versículo 21, o Senhor falou assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, o que o Senhor falou aqui? Ele está falando da grande tribulação que as pessoas sempre comentam a respeito, que fala que serão 7 anos. Só que vocês podem ver aqui em Mateus 24 que o Senhor ele não falou do tempo que vai ser a tribulação, tá? Esse tempo estipulado está escrito em Daniel, que foi onde o Senhor revelou sobre a data, tá, gente? Então é o seguinte, gente, eu tô falando isso daqui de uma forma
que o Senhor também explica aqui na palavra dele, que eu não me lembro de qual livro, e nem qual capítulo, mas ele fala de uma forma inteligível, que dá para você entender, tá? É o Espírito Santo que age na gente, é só ele que convence, tá? Do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo, tá? Então eu vou te mostrar aqui, ó, em Daniel 8, versículo 13 e 14. Gente, é assim. As parábolas que o Senhor falava, que Jesus falava, é a mesma coisa que o enigma que Deus Pai falava, entendeu? É a mesma coisa. Enigma é uma metáfora do mesmo jeito. Ó, Daniel 8, versículo 13, tá? Então ouvi 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Aí ele falou assim, ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Gente, o Senhor fala de perspicácia. Quando eu li isso aqui, eu falei 2.300. Até porque nós estamos em 2026. E as pessoas perguntam para mim de escatologia. Ah, qual que é o calendário? Gente, a gente usa o calendário que é antes e depois de Jesus. Que é antes e depois de Cristo. Então, é 2026, 2.300, lá adiante, entendeu? Ó, gente, o filho não sabe só o pai. Gente, Daniel é um livro que foi escrito antes de Jesus encarnar. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, se fez homem. Nasceu como um homem, entendeu? Então, assim, a profecia de Daniel foi revelada antes de Jesus encarnar. Só que Jesus apontou para a profecia de Daniel, tá bom? Eu não sei em qual momento o Senhor falou que não sabia. Será que depois ele descobriu? Porque o Senhor foi instruído também. Ele foi crescendo em graça e santidade, a palavra fala, entendeu? Graça e sabedoria, uma coisa assim, entendeu? Santidade, ele sempre foi santo, né? Graça e sabedoria. Então, aqui tem escrito aqui no capítulo 8, versículo 17, tá, gente? Versículo 17, tem escrito assim: quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizada e caí prostrada. E ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Gente, quem que fala filho do homem? Jesus. Você crê que o filho do homem pode realizar esse milagre? É o Senhor que fala assim, tá? Então, assim, essa profecia é verdadeira, até porque eu não teria como saber e eu não teria como explicar se o Espírito Santo não me desse o discernimento e a revelação, né? Porque Deus se revelou. Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês que as pessoas acham que é muito fantástico. Na palavra de Deus fala que o Senhor se revela aos dele, tá? E isso é uma coisa, né? Tipo assim, todo mundo espera ter o contato com o Senhor quando tiver no paraíso, quando no retorno, tá? E realmente é uma coisa extraordinária você se relacionar com Deus antes. Mas o Espírito de Deus habita em nós, entendeu? O Espírito de Deus é Deus. Quando Jesus foi, o Pai enviou o Espírito Santo em nome de Jesus, entendeu? E ele passou a habitar em nós. E sim, ele fala comigo. É extraordinário demais para alguns, mas sim, Deus fala comigo, sim. E foi ele que me explicou. Entendeu? Enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé. Então assim, é de 2.300 para 2.400, mas não antes de chegar a 2.400. Algumas pessoas acham extraordinário demais. E algumas pessoas já me falaram assim, se Deus não falou nem para Daniel, eu ia contar para você. Quando eu perguntei para Deus, eu lembrei que Jesus não sabia, tá? Eu falei, se Jesus não sabia, Deus vai falar para mim. Mas o Senhor, ele tinha revelado para Daniel, ele deu a visão para Daniel, ele deu a interpretação para Daniel, mas Daniel não entendeu. Ele deu a interpretação, ó, aqui tem, ó,
Em Daniel 8, versículo 15, fala a interpretação da visão. Então, o Senhor deu a interpretação para ele, só que ele não entendeu. Acredito que é porque ia ser para tempos futuros e o Senhor ainda estava escrevendo. Faltavam algumas partes, tá? Igual os judeus, que eles têm um Antigo Testamento, mas essas coisas estão escritas no Antigo Testamento e eles estão esperando alguém que já veio, voltou e retornará. E eles precisam ler toda a palavra para eles entenderem a magnitude do que Deus fez. Porque Jesus veio e Yahvé, sabe, aquele Deus lá no deserto que guiou o povo, que fez tanta coisa, ele estava com eles o tempo todo e eles não reconheceram. Na pessoa do filho, sabe? E eles se escandalizaram quando o Senhor falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Entendeu? Eles ficaram... Ah, não, ele tá mentindo. Esse homem tem demônio, ele tá doido. Porque ele falou, sou eu. Aqui, eu tô aqui. E quando Moisés morreu, o Senhor ressuscitou Moisés e Moisés viu Deus na face de Cristo, né? Que nós contemplaremos a Deus na face da justiça, tem escrito em Salmos. E ele viu Deus depois, isso é lindo. Tem escrito, acho que é no livro de Lucas ou João, eu não lembro. Mas no Monte da Transfiguração apareceu Moisés e Elias e Jesus estava lá com eles. E Deus é Deus de vivos, não Deus de mortos. Jesus morreu e ressuscitou, entendeu? Então, Jesus ressuscitou Moisés e Elias estava lá no céu. Acho que ele deu uma descidinha. Ele deu uma descidinha e apareceu lá no Monte da Transfiguração. Mas gente, é de 2.300 para 2.400 e assim. O Senhor, ele sempre avisa. E é muito lindo, porque, tipo assim, eu acho que ninguém esperava. Foi uma coisa que eu falei hoje. Eu falei hoje mais cedo, sabe? Ninguém esperava isso. Que Deus revelasse isso. E ele revelou com um pastor lá na África do Sul. E no ano passado ele ficou famoso. Porque ele falou que era do dia 23 para o dia 24. Mas ele não soube explicar. É Joshua McKellar, o nome dele. Ele foi num canal chamado Saint Wins. Eu falei hoje, eu falei assim, quando Deus falou para o homem, não come, senão você vai morrer, e aí o homem comeu, o homem não esperava que Deus falasse assim, do nada. Tipo assim, Deus só falou, você vai morrer. Mas Deus surpreendeu, porque ele falou, vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Tipo assim, você não vai morrer para sempre. Você vai viver essa vida, mas você vai morrer, mas você vai voltar a viver, e você vai viver comigo para sempre de novo. E tipo assim, Deus ter se tornado de nós, isso é magnífico. Entendeu? Ele foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Isso é muito lindo, muito lindo. O Senhor só não teve pecado. Você entendeu? Ele comeu, bebeu, dormiu, ele acordou e todas as necessidades que a gente sente de, de fazer xixi, fazer cocô, fome, sede, sono, tudo isso ele teve. Ele só não pecou. Você entendeu? Então é isso. Será de 2.300 para 2.400. Gente. É porque é muito lindo, né? Eu sempre achei muito linda a visão de Deus em Ezequiel 1. É porque, eu não sei, eu sempre vi beleza na vida. E né? Porque viu Deus que era bom. Então é assim. Eu queria falar da visão de Ezequiel para vocês. Olha. Eu vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. E no meio do fogo havia 4 vultos, aqui fala 4 vultos, 4 seres viventes.
Na aparência tinha forma de homem. Esses são os atributos divinos, que é a águia é a sabedoria, tá? O boi é o poder, o leão é a justiça e o amor, que é o próprio homem, que é Deus que encarnou. Isso é muito lindo, né, velho? Nossa, gente, você não tem ideia. Ó, as pessoas já me chamaram de besta, porque eu quando gosto, eu amo muito, e eu sempre fui muito afetiva, né? De expressar amor e tudo. E aí as pessoas acham que é uma baboseira, mas não é, sabe por quê? Porque Jesus encarnou e ele morreu numa cruz por você. Então, e quando a palavra fala que Lázaro estava morto, ele abraçou a irmã de Lázaro e ele se moveu de profunda compaixão. Tipo assim, ele deu um abraço porque Lázaro tinha morrido. Não é uma baboseira. Quando você perde um ente querido, você chora. Quando você vê alguém sofrendo, você se comove. Não é uma baboseira. Quando você mesmo se lembra daquelas coisas difíceis que você passou no passado, seja lá o que você tenha feito, você também fica com o coração contrito. Porque você tem amor dentro de você. Mesmo que você ache que não, mas você tem, porque você vem de alguém que é amor. Quem te fez é amor. Tá entendendo? Então é isso, gente. Deus é amor. Deus é amor. Esse sentimento dentro de você que faz você chorar, que faz você se comover, que faz você querer ser melhor, que faz você querer amar, esse sentimento de amor é o ser de Deus. E isso não é uma bobagem. Essas novelas de finais felizes, lindos, isso é tudo verdade, porque isso saiu da cabeça de alguém. Só que você assiste isso, mas você pode colocar isso em prática. Você tá entendendo? Então é isso, gente. Não é uma bozeira você amar e você ser bom. Você querer ser bom. Bom é Deus, né? Jesus falou, bom é só um. Mas você querer ser bom, fazer o bem, tratar todos bem, isso não é puxação de saco. Entendeu? Você fica lá. Você pode viver uma vida tranquila e ser discreto e tratar todo mundo bem. Porque você simplesmente é assim. Entendeu? Então é isso. Eu tô apenas tentando fazer uma explicativa do ser do Senhor, porque é muito maior. Mas é isso. Não pense que amar é besteira, que você querer ser bom é besteira. Isso não é besteira. O Criador de todas as coisas é amor. É verdade, gente. O Criador de todas as coisas é amor. Então é isso. E o Senhor fala, né? Deus é amor, a gente tem que amar o próximo. A palavra dele fala. E por amor, Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo somos nós, as pessoas. Ele fez as coisas, ele viu Deus que era bom, mas ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou nós, as pessoas, ele encarnou. Ele amou o mundo de tal maneira que veio o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é a coisa mais linda que existe. Você tá me entendendo? É a coisa mais linda que existe. É o amor. E é isso. E olha que eu nem tô representando. Eu tô falando a verdade. Eu já fui chamada de besta. Você é muito besta. E também me falar, você é muito boa. Mas a gente, né? A gente tem coisas difíceis dentro de nós. Não ruim de querer fazer o mal, não. Mas às vezes a gente fica chateado, né? Aí dá uns berros e tudo mais. Mas é isso, gente. Então, o Senhor vem aí. Ele está previsto para 2.300, para 2.400. É verdade, está escrito. Eu não vim aqui inventar. Uma coisa que eu sempre tive foi muito temor divino, tá? Eu jamais abriria a minha boca para falar alguma coisa dos outros, para os outros do Senhor, que ele não é, ou dar alguma mensagem errada daqui, tá?
Tipo assim, eu já tive experiências pessoais, eu falei as minhas percepções, mas dar uma mensagem pra querer fazer outra pessoa tropeçar, não, tá, gente? Eu tô falando aqui porque é verdade. Porque eu tenho convicção disso. Se eu não tivesse, eu também não falaria. Então é isso. Ô, gente, se inscreva no meu canal, porque eu vou falar da volta de Jesus e o Espírito Santo, ele me inspira, né? Sobre as coisas da palavra, tá? Ele explica pra mim. E aí eu vim aqui explicar pra vocês para falar sobre Jesus Cristo. Então, eu quero apenas que você compartilhe com alguém. Não tem a ver com dinheiro, meu canal de recursos. Se você quiser, você ajuda um amigo seu, ajuda um missionário que vai para outro país pregar. Você pode fazer alguma coisa para a igreja, mas aqui não, tá? Aqui é só você compartilhar o meu vídeo e assistir o meu vídeo, orar para Deus em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai te esclarecer, te dar entendimento, e ele vai confirmar as coisas que eu tô falando aqui para você, porque Deus é fiel e Jesus é a verdade. Deus é a verdade, Jesus é Deus. Ele é a verdade e a vida, e ele quer que sejamos salvos. Então, ele vai confirmar para você. Você pode orar, pode crer, pode ter fé. Você pode orar que Deus vai confirmar. Faça um experimento. Eu digo assim porque é pelo bom motivo, entendeu? Então, você vai lá orar. Não, eu vou ver mesmo se é verdade. Vai e ore, pergunte pro Senhor, que ele vai te confirmar, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e estejam com o Senhor, a paz dele esteja sobre a sua vida, que você tenha paz, tenha amor, tá? Que Deus abençoe a sua vida e que esse dia seja ótimo. Fique com Deus.